Olá, amigos da província Nordeste 2. Olá, meus amigos. Nós somos, Eu sou Maria. eu sou Amâncio. Nós temos 44 anos de casados, 3 filhos e uma neta lindíssima, Sofia. Nós temos 33 anos do movimento. Nós estamos aqui, primeiramente vamos apresentar a nossa família, aí estamos aqui para falar para vocês exclusivamente das formações que acontecem no nosso movimento. Então está aí nossa linda família, começando pela primogênita. Helena. O nosso filho do meio é o Rafael, o pai de Sofia, dessa bela menina. E a nossa caçula, a Maria Eugênia. E a nossa nora, Júlia. Nós vamos falar aqui para vocês, a partir do momento que Padre Cafarel fez uma visita, salvo me engano, a segunda visita, numa das visitas que ele fez no Brasil, na segunda visita, em 1957, ele foi fazer uma palestra para os casais responsáveis de setor e regionais. E ele citou uma frase que ficou até hoje gravada nos nossos corações e no meio do movimento, que eu nunca deixei de formar. Então, a partir de aí, nosso movimento, que é extremamente formador, passou a fazer, cada dia que passa, nós estudamos novas formações. Então, nós vamos falar para vocês de todas as formações que acontecem no nosso movimento. Então, nós temos ela dividida em formação inicial, específica, permanente e outras formações. Maria vai iniciar com vocês falando exatamente quando se inicia a formação no nosso movimento. Bom, nós temos no nosso movimento as experiências comunitárias. Experiência comunitária é um serviço prestado à igreja por um casal das equipes de Nossa Senhora. São formados grupos de 7 casais católicos com o sacramento do matrimônio e que não pertencem a nenhuma seita. Para entrar mesmo nas experiências comunitárias, precisa ter o sacramento do matrimônio. Como é que vocês podem detectar se ele tem uma seita? Quando, como Maria falou, o grupo é formado, é preenchido, é entregue, depois de fazer a informação de uma experiência, o que é uma experiência comunitária, aos casais que vão participar é entregado uma ficha para eles preencherem. Lá tem uma parte que diz se pertence a alguma seita, a religião e a seita. Daí, se algum deles colocar lá pertence a alguma seita, ou se não for católico, ou que não sou católico, vocês chamam à parte esse casal e vai procurar saber quanto. Se ele realmente for espírita, outra com religião evangélica, não tem nada impede dele deixar, ele não vai deixar a religião dele, não. Agora, nosso movimento, como a Maria falou, é para casais católicos com o sacramento do matrimônio. Então, é nessa hora que você pode fazer, separar. Então, aquele casal que indicou aquilo ali já está fora do nosso movimento. Não deve entrar no nosso movimento. Formado o grupo de experiência comunitária, com um coordenador deste grupo, vão vivenciar 16 reuniões. Após essas 16 reuniões, na última reunião, encerrada a experiência comunitária, é feita uma informação para esses casais. Agora, pode ser feito orientação sobre pastorais e tudo mais. E faz a informação, né, para a equipe de Nossa Senhora. Só lembrando, essa informação que Maria está fazendo é de exclusividade do casal responsável de setor, que sabe que aquela experiência comunitária ele tem a informação, porque foi ele que indicou um casal coordenador de experiência comunitária. Ele vai ter que aquela 16ª reunião, é ele que tem que fazer essa informação, o que é essa equipe Nossa Senhora. Nosso movimento é exigente, muito exigente. Não deve dourar a pílula daquilo que ele deixa de exigir. Então, tem que colocar todos os itens, o que é realmente uma equipe Nossa Senhora, o que é o nosso movimento, ele é exigente, sim. E em seguida, é que com todos deram ok,
Maria vai dar seguimento nessa parte. É que com a ficha de cada um, é preenchida a ficha para poder mandar cadastrar. Nesse momento que eles derem o sim, é escolhido já o nome da intercessora da equipe, porque para cadastrar no movimento, no secretariado, precisa já ter o nome da intercessora da equipe, certo? A sequência depois da experiência comunitária é a seguinte: o casal que entra no movimento, que terminou a experiência comunitária, vai estudar os estatutos, vai fazer 10 reuniões do Vem Segue-me. Depois dessas reuniões do Vem Segue, terminado o Vem Segue-me, vai fazer o encontro de equipes novas. Terminado o encontro de equipes novas, é um final de semana, só um final de semana. Terminada a pilotagem, os casais vão viver o livro, vão vivenciar, vão estudar o livro Reunião de Equipe. Terminado o livro Reunião de Equipe, porque isso é um ano de estudo. No segundo ano, estuda o livro Casamento e Sacramento do Dia a Dia. E no terceiro ano, esses casais vão estudar os temas das demais equipes. Lembrando só aqui que quando Maria falou que ele vai estudar os estatutos não precisa ser uma vez por mês. Ele pode ser de 15 em 15 dias ou até de 2 semanas, 3 semanas seguidas, em 3 reuniões ou em 2. Depende de acordo com o grupo. Mas essa parte, os estatutos, na íntegra tem que ser feito. Nós sugerimos 3 reuniões. Mas se for feito em 2, não tem problema nenhum. É que esse período é um período que está chegando o Vem Segue-me, que foi solicitado ao secretariado. Para dar tempo de chegar, se coloca exatamente esse momento para ver os estatutos. Após o cadastramento dos casais, o casal responsável do setor solicita o Vem Segue-me, certo? E a gente chama a atenção que o Vem Segue-me só pode ser solicitado já com o nome dos casais que estão entrando no movimento. Bom, nós vamos também falar sobre pilotagem paralela. Ao completar todos os setores, então, há um rodízio de casais que deixam nosso movimento por diversos motivos. Então, as equipes precisam ser completadas. Não precisa entrar numa experiência comunitária para poder entrar no nosso movimento. Elas são completadas por casais católicos, o sacramento do matrimônio, para completar a equipe. 2 ou 3 casais, quantos necessitarem para completar o número de 7, o número necessário. E esses casais passam por uma pilotagem paralela. Como é que se dá essa pilotagem paralela? O casal responsável do setor escolhe um piloto e junta esses casais que estão completando essas equipes e faz essas reuniões. Aqui vai um aviso e um alerta. Não deixem para a equipe fazer, porque consta até na experiência que nós temos, que iniciam, diz, não, nós fazemos aqui mesmo. Tem 2, 3 casais antigos, nós conhecemos bem o movimento, e nós fazemos, com esses 3 casais, nós fazemos essa formação, essas reuniões, essa pilotagem. Ela não acontece, ele faz 1, 2 reuniões, na terceira ele não faz mais. E o casal é quem vai sofrer a consequência disso. Porque ele fica um casal que não conhece o movimento. Ele não faz a pilotagem. Então, por isso que nós alertamos que o casal responsável do setor realmente indique um casal piloto para fazer essa pilotagem paralela. Junte 1 ou 2 equipes, ou uma só mesmo, e faça com aqueles 3 ou 2 casais essa pilotagem todo mês. Nós sugerimos que esse momento seja numa noite de oração, para que ele fique livre da reunião, tem a reunião formal, e na noite de oração ele é dispensado. Nós sugerimos que seja dispensado para fazer exatamente essa pilotagem paralela. Bom, a pilotagem paralela e a repilotagem seguem os mesmos passos
das equipes que estão em pilotagem. Quais são esses passos que a gente já falou? Estuda os estatutos, depois faz o vem e segue, as 10 reuniões, e a gente tem que alertar que são 10 livrinhos, 10 fascículos, mas não é necessário que seja exatamente 10 reuniões. Pode ser mais, não pode ser menos, porque um livrinho não pode, 2 livros não podem ser feitos no mesmo mês, na mesma reunião. Mas um livro pode ser estudado em 2 reuniões, sem problema nenhum. Não tem pressa para terminar. Nem a pilotagem, a equipe que está em pilotagem, nem a pilotagem paralela ou a repilotagem. Então, segue os mesmos passos. Estatutos, pilotagem, livro de pilotagem, depois o encontro de equipes novas, depois o livro Reunião de Equipe, Casamento e Sacramento do Dia a Dia, e depois, e continua, né? Porque como eles estão em pilotagem paralela e repilotagem, eles estão vivenciando o livro tema. Olha, certo? Veja bem, nós queremos diferenciar aqui. Pilotagem paralela é para casais completar as equipes. Repilotagem é a equipe inteira que passa por uma repilotagem. Por exemplo, mesmo aquelas equipes que queiram, vamos dizer, vão ser completadas com 2 ou 3 casais, quiser ela inteira queiram participar de uma repilotagem, mas há uma necessidade de passar por uma repilotagem inteira. Ela é dispensada de fazer o tema do ano e vai fazer a pilotagem. As 10 reuniões, faz o estatuto, as 10 reuniões, segue o ritmo todo. A equipe vai ganhar com isso. Ela vai ver toda a riqueza que tem nessa repilotagem. Então, a equipe inteira é repilotagem. O sucesso disso é muito grande. E aquelas equipes estão devagar, 2, 3 casais nem se lembram mais daquela parte de pilotagem, ela revê esse momento. Aí a diferença é essa. Ou então, só tem 2 casais novos e 4 antigos que queiram fazer a repilotagem, é muito salutar. Muito salutar. O setor tem que estar a par disso tudo e orientar. O casal responsável do setor vai orientar vocês direitinho, aqueles casais responsáveis da equipe que estiverem interessados sobre isso, fale com o seu casal responsável de setor. Uma coisa só que eu queria reforçar é o seguinte: toda equipe de Nossa Senhora começa vindo de uma experiência comunitária, mas nem toda experiência comunitária se forma uma equipe. É importante que o próprio casal coordenador, quando iniciar a experiência comunitária, esteja consciente que esse grupo de experiência comunitária que ele está coordenando pode não se tornar uma equipe, certo? Porque às vezes as pessoas estão tão empolgadas e acham que vai ser uma equipe e no fim não é, e vem a decepção. É importante saber disso. Toda experiência comunitária, toda equipe vem de uma experiência comunitária, mas nem toda experiência comunitária se torna uma equipe de Nossa Senhora. Com isso, nós estamos praticamente concluindo a formação inicial. Então, só lembrando, como Maria falou, todo início de equipe tem que ser através de uma experiência comunitária. Não tem outra maneira. Nós não começamos uma equipe, vamos dizer que em determinados locais ou numa paróquia, um sacerdote nos convida para levar o movimento para lá. E ele disse, não, aqui nós temos ministro de Eucaristia e outras pessoas até coordenadores de várias pastorais, e nós queremos colocar o movimento aqui. E vamos começar já com a pilotagem. Não, nós mesmo com todo o doutorado que esses casais tenham, em pastorais, essas coisas todas, nós precisamos formar que a experiência comunitária, ela nos ensina como viver em comunidade. Há uma necessidade de passar por experiência comunitária. Então, toda a equipe que inicia no movimento tem que passar pela experiência comunitária. Como nós alertamos, tem lá detalhes se eu não aceito ou não. Então, só frisando isso que Maria falou. Nem toda experiência comunitária se torna uma equipe. Ela pode ser, mas é um serviço. Mas toda equipe que começa
no movimento tem que vir através da esperança comunitária. Nós temos formações para tudo, formações específicas. Nós, com essa pandemia, nos deu a oportunidade de preparar cada formação para cada determinado momento. Então, nós temos, e estão todas unificadas, nós entregamos no encontro que tivemos com todos os regionais no final do ano passado, todas essas formações. Então, os casais responsáveis do setor, que já sabem, e aqueles que se interessarem em um determinado momento que o setor oferecer essas formações, que são elas. Temos formação para casal ligação, casal coordenador de experiência comunitária, casal piloto e casal responsável de equipe. Esse é o setor que oferece essas formações. Casal responsável do setor que faz essa formação com os casais. Que faz essas formações, oferece num sábado, um dia à tarde ou à noite, de acordo com o horário adequado para cada setor. Então, como eu falei, essas formações específicas, casal ligação, experiência comunitária, casal piloto, casal responsável de equipe, ele é o casal responsável de setor. Temos também a formação de mesmo nível, tudo preparado da mesma maneira, com módulos direitinho. Para casal responsável de setor, que é o regional que promove. Para casal responsável de região, que é o provincial que promove. O casal responsável de província, que é o casal da super-região que promove. E para casal responsável de super-região, que é a ERI que promove. Então, em todos os níveis, nós passamos por uma formação. Então, essas são as formações específicas, e são todas iguais, preparadas em módulos, da mesma maneira, todas bem caprichadas por elas. Aproveite esse momento, que é um momento muito importante. Temos ainda formação permanente. Ela tem essas 3 modalidades. Encontro de equipes a caminho, com casais que estão de 5 a 6 anos no movimento. Encontro de equipes em movimento, com casais que estão de 8 a 10 anos no movimento. E encontro Novo Fôlego, para casais que estão acima de 12 anos no movimento. Esse tempo, essa idade, não é rígida não, porque tem equipes que têm, inclusive, casais mais novos. Aí, nesse caso, o casal responsável da região vai estudar direitinho onde se enquadra cada equipe para fazer essa formação. Mas é importante que todos os casais façam essas formações permanentes também. Como essas formações permanentes, toda região ela tem uma equipe formada de formação permanente. Então, ele é o regional que oferece, e vocês vão ficar sabendo quando é oferecido na região de vocês. E temos outras formações que são ser cristão, que ela é feita por um sacerdote, ser igreja também pelo sacerdote, e ser movimento, que é pelo casal responsável da super-região e o provincial. É interessante que essas formações são necessárias para cada casal. Essa formação Ser Movimento é feita no final de semana, sábado e domingo. Ser cristão e ser igreja já é menor, pode ser feito numa tarde, numa manhã, certo? Mas é importante que os casais participem. Quanto mais formação, melhor, né? Essa Ser Movimento, como eu falei, o casal quem aplica ela é o casal responsável da super-região e o provincial. Se o casal da super-região tiver ido naquela região, quem passa a oferecer, a coordenar essa formação é o casal responsável da província e o regional. Alguns lembretes que queremos dar a vocês. Tempo de reunião.
A reunião de equipe, ela deve ir de 2 horas e 30 minutos, no máximo 3 horas. Pensem no sacerdote conselheiro espiritual e no acompanhante. Esse assunto foi decidido num encontro de sacerdotes que aconteceu em Taici. Foi decidido entre eles que o tempo não deveria passar desse tempo que nós estamos falando, de 2 horas e 30 minutos a 3 horas. Porque acontecia e acontece, eu sei que ainda acontece hoje, algumas equipes marcam a reunião para 7 horas, quando é lá para 9 horas está iniciando, ou mais tarde um pouco, e o coitado do conselheiro espiritual está lá cochilando, o acompanhante, que no outro dia ele tem que acordar 5 horas da manhã ou até antes. Então pensem neles. Então ficou decidido que o tempo, se coordenar direitinho, caprichar na animação da reunião, 2 horas e 30 minutos, ela acontece. E dá muito tempo para ver todos os assuntos. É um tempo suficiente para uma boa reunião. A gente sabe que não precisa alongar. Fazer uma boa reunião não precisa 4, 5 horas, né? 3 horas no máximo já é um tempo muito bom para isso. Então, esse tempo de duração da reunião, que fique bem claro. Outro assunto é o casal ligação não conta com o voto de casal responsável de equipe. Na reunião de outubro, na reunião de eleição, quem conta esses votos é somente o sacerdote conselheiro espiritual ou o acompanhante espiritual. Se não tiver, a equipe não tiver conselheiro espiritual, ela solicita ao setor que o setor designa ou o conselheiro do setor ou de outro conselheiro ou acompanhante de outra equipe. Mas é isso aí, somente eles. A ligação não pode contar, não deve contar voto de casal responsável de equipe. E aliás, nessa reunião de eleição, o casal ligação não deve ir. Nem deve ir. Nem deve ir. O tempo de ligação com cada equipe é o mesmo tempo do casal responsável de equipe. De setor. De setor, desculpa. Setor. Então, até para criar vínculo, essas coisas todas. Por isso que a gente orienta que o tempo de casal ligação é aqueles 3 anos, que é o mesmo 3 anos do casal responsável de setor. Um outro assunto que a gente gosta de colocar é sobre participação nos eventos. É muito importante que seja o casal. Às vezes, por grande necessidade, por extrema necessidade, vai só um. Mas a gente sabe que aquele que participa nem sempre transmite ao outro que não participou o que realmente viu no evento. Então é importante que os dois, o casal, participe dos eventos do movimento. Então vamos fazer um esforço para participar dos eventos em casal. O movimento é para casal, não somos um só. Somos um casal. Outra coisa Outro assunto. Outro assunto é o retorno das correspondências, né? Retorno. Nós sabemos que o nosso movimento é uma eterna ligação, né? Super-região liga a ERI, província liga a super-região e assim vai. Quando chega uma correspondência para a super-região, que transmite para o provincial, nós transmitimos para os regionais transmitem para os seus casais responsáveis de setor e responsável de setor envia para o casal responsável de equipe, é muito importante o retorno dessa correspondência. Porque muitas vezes nós precisamos de uma resposta das equipes, dos casais das equipes de base. Se esse retorno não vem, para tudo, né? Então, é muito importante. Na hora que você, casal responsável de setor, receber uma correspondência do seu regional, passe adiante, passe para o seu casal responsável, os seus casais responsáveis de equipe. E os seus casais, cada casal responsável de equipe, passa para a sua equipe de base para dar o retorno para o movimento. Isso aí é muito importante, é muito necessário. Meus irmãos,
praticamente o que nós temos para falar com vocês é sobre isso, sobre formação. Esse momento aqui nós decidimos em colegiado para que vocês se formassem, levem isso para as equipes de base. Como eu falei no início, nosso movimento é muito formador. Nós vivemos em formação constante. Nunca, como o Padre Cafarel, só repetindo, nunca deixei de formar. Muito obrigado, um bom final de EACRE para vocês. Tudo de bom, até breve. Até breve, que Deus os abençoe.